Novos frigoríficos brasileiros estão aptos a exportar carne de frango para o México. Essa informação foi dada na segunda-feira desta semana pelo Ministério da Agricultura aqui no Brasil. O México veio ao país em meados desse ano e autorizou outros 26 frigoríficos para enviar carne de frango para os mexicanos. Ao todo agora são 46. Mais informações com Annelise Nicolodi. Ao abrir um pouco mais as portas para o frango brasileiro, o México cria expectativa extra quanto ao desempenho da indústria em 2019. Com a nova lista divulgada essa semana, o número de frigoríficos aptos a exportar frango para o México pula de 20 para 46. Entre os credenciados nessa nova leva estão 4 marcas com instalações aqui no Rio Grande do Sul. Tradicional comprador do produto americano, os Estados Unidos são os maiores produtores mundiais dessa proteína. O México deu chance ao Brasil em 2013, em meio a um surto de gripe aviária. Abriu-se cota de 300 mil toneladas e agora há esse reforço no número de unidades com licença para exportar. Dados da Associação Brasileira de Proteína Animal mostram que nos primeiros 10 meses deste ano, os mexicanos importaram mais de 95 mil toneladas de frango do Brasil, volume 8% maior do que o de igual período de 2017. Em contrapartida, episódios como a Operação Trapaça e a suspensão da União Europeia a 20 frigoríficos fizeram o desempenho do segmento nas exportações globais recuar. No acumulado do ano, os embarques de aves caíram 6,7% em volume e 11,2% em receita. A sinalização é de um cenário ainda mais demandante no próximo ano, o que deve influenciar o saldo geral das exportações do Brasil. O ministro da Agricultura, Blairo Maggi, comemorou essa boa notícia postando uma foto nas suas redes sociais. Ele disse o seguinte: boa noite, boa notícia. O México acabou de autorizar mais 26 frigoríficos a exportarem carne de frango do Brasil. Agora temos 46 plantas autorizadas que vão ganhando espaço num país que sempre deu preferência aos Estados Unidos. O nosso analista João Pedro Cuti Dias comenta esse assunto hoje aqui no Bom Dia Produtor. Bom dia, João. Essa é uma questão importante, essa posição do ministro. O ministro foi um grande caixeiro viajante do Brasil. Ele abriu mercados, visitou, enfrentou os problemas das operações midiáticas que foram feitas com carne fraca e outras. Então ele conseguiu enfrentar esses problemas. E, infelizmente, no setor de avicultura, nós acabamos perdendo espaço, especialmente na Europa. Então, a abertura de novos frigoríficos, a permissão que novos frigoríficos exportem para o México é uma boa notícia. O México importa 640 mil toneladas de carne de frango por ano. Só que o México tem um superávit comercial muito grande com os Estados Unidos. Dificilmente o americano que está sobrando hoje nesse momento carne de frango nos Estados Unidos, ele não vai pressionar para aumentar as exportações dele. Ele tem uma logística excepcional, ele manda os contêineres de via ferroviária, tem uma série de vantagens lá, o americano, para atender o mercado mexicano. Porém, é uma boa notícia, com certeza é uma volta. Há uma expectativa de uma melhora nas exportações de frango. E, simultaneamente a isso, a Rússia também está liberando, o Brasil está abrindo novos mercados para a carne bovina, como o caso da Indonésia. Ontem nós noticiamos aqui a questão da missão chinesa no Brasil, que vem homologar, pode chegar até 78 novos frigoríficos no Brasil, o que é um número recorde, que acho que nunca chegou de uma vez só, um volume tão grande. Pelo menos há uma possibilidade que isso aconteça. E aí você vê as exportações em alguns estados crescendo de forma muito intensa, como o caso de Santa Catarina, com a exportação de suínos e aves. Santa Catarina goza do prestígio que não tem febre aftosa e não vacina. Então, ela tem mercados que onde o Brasil está fechado para outros estados, permite que seja entre produto catarinense, o que é muito bom para o país, já que Santa Catarina é um grande produtor de suínos e aves. O Brasil precisa continuar brigando no mercado internacional. O mercado internacional não é uma coisa fácil de conseguir, mas o Brasil, quando conseguir esses mercados, ele tem que agir de maneira que ele se mantenha no mercado.
no mercado de carnes no mundo, você tem que estar permanentemente em alerta. Por quê? Porque a pressão dos concorrentes usam essas notícias que o Brasil tem uma corrupção, que os fiscais estavam sendo pagos pelos frigoríficos, etc. Eles usam toda essa confusão que nós geramos aqui no Brasil, eles usam lá fora contra o Brasil. Então, e alguns erros também, como o caso da BR Foods, que teve 20 unidades dela embargadas pela União Europeia. Então, o Brasil tem que estar permanentemente acompanhando isso e fazendo um trabalho de divulgação da qualidade da nossa carne. Nós temos qualidade, o produtor, o senhor e a senhora que são produtores brasileiros, de qualquer carne, seja frango, seja suíno. Nós não tivemos nenhum caso de doenças, dessas doenças que hoje assolam outros países, como a gripe aviária, como a peste suína africana, não tem no Brasil. Nós temos um quadro sanitário muito bom. Agora nós temos que manter isso aí, manter e informar. A mulher de César não basta ser honesta, ela tem que parecer honesta também. Ou seja, tem que ter um trabalho de marketing muito forte lá fora, mostrando que o Brasil produz carne, divulgando a nossa carne. Nós agora, a partir do mês que vem, vai haver um fato novo, extremamente importante, que é a venda de carne brasileira na China diretamente ao consumidor, ou seja, pela Win China, que é uma subsidiária da Alibaba. Ou seja, o Brasil está avançando, o Brasil consegue produzir carne para atender o nosso consumo e atender o consumo mundial. Quando esses relatórios de bancos, como o caso do Rabobank, mostram que todo esse aumento de consumo que vai haver no mundo de carnes, o Brasil vai ser responsável por mais de 30% terá que sair do Brasil a carne para atender o aumento de consumo. O caso, vocês verem agora, estão vendo agora, da China vindo para o Brasil para autorizar, homologar novos frigoríficos para atender, como o caso do México, o caso da Indonésia, e assim está pipocando casos em todo o mundo. A nossa futura ministra, que é daqui do Mato Grosso do Sul, a engenheira agrônoma Tereza Cristina, com certeza vai seguir com esse trabalho, porque é importante para você dar sustentabilidade ao setor no Brasil. O Brasil é um grande produtor de milho, é um grande produtor de farelo de soja, é um grande produtor de outros produtos que podem ser usados na alimentação de bovinos, suínos e aves. A alimentação é um dos itens que mais pesam na formação de custo. E o Brasil tem que aproveitar isso para compensar as nossas mazelas, que são o custo Brasil, impostos, energia elétrica, a corrupção, etc, etc. Então, o Brasil, o senhor e a senhora, cada vez mais vão ter um papel fundamental em manter a balança comercial brasileira extremamente positiva, como está acontecendo nesse momento.